Olá, eu sou Mário Linhares, está entrando no ar o Pode Viajar, o programa de turismo da TV Onda Azul. Hoje eu tenho o prazer de receber aqui um grande amigo há mais de 30 anos, profissional de turismo dos melhores, entre os melhores que eu conheço, e eu tive a oportunidade de trabalhar com ele no início das nossas carreiras, né? Na extinta Soletour. Nós dois fomos guias internacionais da casa, e eu tenho o prazer de receber aqui nesse terceiro episódio do Pode Viajar o Marcelo Martins, diretor e sócio da Triple M Global. Boa tarde, Marcelo, como é que você está? Boa tarde, estou muito bem, graças a Deus, vendo que você também está bem. Estamos aqui, né, retomando o crescimento da empresa, né, depois de um certo período parado, felizes por saber que sobrevivemos, que estão todos bem de saúde. E é um prazer estar aqui com você, Mário, que você é um grande amigo também, um cara que eu tenho o maior respeito e admiração, e tive a oportunidade de estagiar com você, né, cara? Realmente, você já era guia internacional e começou a operar Flórida, não foi isso? Que você já operava Escandinávia e você estava começando a operar Estados Unidos e começou pela Flórida, não é isso? Exatamente. E lá você me ensinou o que era cashback. É verdade. E hoje é um negócio copiado aí pelo mercado todo. Mas, enfim, Marcelo, vamos começar do início. Como é que você entrou para o turismo? Eu sei que já tem um pouquinho mais de 30 anos. Bem, eu me formei em administração de empresa e inicialmente não entrei no turismo, entrei na área bancária, né, precisamente no fechamento de contratos internacionais de câmbio do Banco de Boston, né? Mas não era aquilo que eu queria. Eu tinha também, além de me formado em administração de empresas, me formado também como guia de turismo regional e nacional, e tinha me encantado pelo curso de guiamento, né? Então, acabei pedindo as contas no Banco de Boston e me candidatei a uma vaga na Soletour. Eram várias pessoas, um processo seletivo muito rigoroso, de muita dificuldade, mas eu consegui passar entre os 3 primeiros lugares. Ele iniciou a minha jornada no turismo, a minha grande viagem no turismo, né? Começando pelo Brasil, o encantador Brasil, Minas, Brasília, Caldas Novas, né? Minas, Brasília, Caldas Novas. Um belíssimo roteiro rodoviário que a gente acabei fazendo inúmeras vezes, depois expandiu para roteiros no Brasil, na América do Sul. Foi uma vivência, uma riqueza única, né, o rodoviário, quando o Brasil ainda não tinha os fretamentos. E Marcelo, conta para mim uma coisa, você saiu do nacional e entrou no internacional diretamente no roteiro novo, no roteiro que estava lançado. A Soletour já tinha o ônibus brasileiro na América do Norte, né? Já tinha na África, já tinha na Austrália, mas de repente lança Escandinávia, né? Botava o pé na Europa. E você lançou o roteiro praticamente. Como é que foi você entrar na área internacional, jogado aos leões, assim, começando um roteiro que, por melhor que seja, sempre está sujeito a aqueles acidentes de percurso, né, de novos roteiros? Inicialmente eu estava no departamento nacional, fazendo viagens rodoviárias, quando eu me deparei com o maior desafio da minha vida, que foi um ônibus que quebrou em São Paulo. E na época não tinha celular, na época nós não tínhamos comunicação assim como temos hoje, e esse ônibus teve uma pane elétrica. 46 ônibus foram fazer as suas respectivas viagens, com 46 guias, e eu fiquei para trás, só fui embarcar 3 horas depois, quando esse ônibus abriu, depois de ter corrigido uma pane elétrica. Levei uma viagem numa semana santa, né, para Laguna, bastante desafiador, consegui colocar todo mundo dentro do ônibus. As pessoas não queriam falar comigo, estavam muito aborrecidas, tinha abaixo assinado, mas enfim, chegamos em Laguna, eu consegui reverter e conquistar o grupo, e esse era o objetivo do guia da Soletour. Era sempre um desafio para ele toda a viagem, porque ele tinha que trazer um questionário de avaliação com um altíssimo nível de avaliação, e eu consegui trazer o resultado excelente, consegui o abaixo assinado que eles tinham feito, eles colocaram depositado dentro da urna, né? Junto ao questionário de avaliação, e dali foi a minha oportunidade de surgir para o internacional, quando o Dr. Carlos me chamou, e chamou mais 3 colegas, que são meus amigos também, e prefiro não falar o nome deles, e ele lançou o desafio de quem gostaria de iniciar a primeira viagem para a Escandinávia com Rússia, para três profissionais, né, novos, que estavam surgindo do departamento naval.
e lançou o desafio seguinte: olha, se vocês não forem bem-sucedidos na viagem, vocês acabam perdendo tudo, perdem a viagem, não participam mais do departamento internacional e também não trabalham mais no nacional. Esse é o desafio. Vocês querem? Quem quiser, se sair bem-sucedido, vai ter uma oportunidade enorme, tem chance de ter uma carreira excelente internacional. Os amigos meus optaram por ficar no nacional e eu falei que eu aceitava o desafio e fui, né? Aí eu fiz uma entrevista em inglês, depois fiz uma monografia, que na época era datilografada, na facilidade não tinha computador ainda, e monografia, e parti para a Escandinávia, né? Fui eu, Sander Geller, falecido Sander Geller, para a Escandinávia, com extensão à Rússia. Foi uma viagem incrível, né? Encontrei a oportunidade de encontrar lá em Copenhague o Álvaro Terra, que me deu algumas grandes orientações. Foi a primeira vez que eu tive contato com esse profissional, extremamente gabaritado. O Álvaro, que é um dos... Desculpa te interromper, viu, Marcelo? Só para duas pessoas que eu gostaria de estar aqui. Você falou do Dr. Carlos, Carlos Augusto Guimarães Filho, já falecido, faleceu recentemente, que foi o fundador da Soletura, e o Álvaro Terra, um grande amigo, um verdadeiro irmão que nós temos, né? A gente teve a oportunidade dele ser o nosso mentor, né? Que ele formou, sem dúvida alguma, ele foi o principal responsável por termos feito parte da melhor equipe de guias da história do turismo. Eu acho que nenhuma outra empresa conseguiu reproduzir uma equipe tão boa quanto aquela. Concordo com você em tudo que você está mencionando aqui. Álvaro realmente passou 3 dias comigo em Copenhague, me deu várias instruções, várias ordens. Ele também não conhecia a Escandinávia nem a Rússia, mas conhecia profundamente o turismo, profundamente como guiar, como conduzir um grupo. Ele estava muito preocupado, porque era a primeira vez que eu estava guiando a um grupo internacional com uma missão tão forte, né? Levar um ônibus brasileiro para a Escandinávia com extensão à Rússia. Uma Rússia que ainda estava em processo de abertura, naquele ano ainda estavam inaugurando o McDonald's, quer dizer, foi assim, algo imprescindível. E depois, quando chegou o Sander Geller, que era o autor da viagem, era o sócio do projeto Escandinávia com Rússia, em Copenhague, acabei descobrindo que ele só conhecia de fato as cidades, as capitais da Escandinávia, ele não conhecia o interior. Então tive que fazer uma manobra muito grande de fugir alguns dias à tarde com ônibus, né, para poder fazer o próximo etapa do percurso, que era uma viagem de quase 30 dias, e 3 horas ou 4 horas no máximo de percurso. Então eu tive que realmente me antecipar a tudo. Isso só a escola Soletur que ensinava, né? Não tinha jeito. É verdade. Eu sou o guia do orelhão, da Telemar, né? o guia do orelhão, da fichinha do orelhão. Eu sou o guia como você, que não tinha celular na época. Imagina uma operação sem celular. Eu sou o guia do Atlas, eu sou o guia do guia 4 rodas, né? O mapa americano das estradas dos Estados Unidos. É verdade, né? Hoje em dia é muito mais fácil, né? Se a gente tivesse essa tecnologia toda que a gente tem hoje, a gente vai falar sobre a evolução da tecnologia mais à frente, né? Que você tá sendo responsável por trazer para o mercado do Rio de Janeiro e também para muitos pontos do Brasil uma tecnologia revolucionária de um grande amigo nosso também, colega nosso da Soletur, que é a Smart Trip. Mas a gente vai falar mais à frente sobre isso. Mas essa época realmente... Quebrar o ônibus no meio de uma Regis Bittencourt à noite era uma coisa que você não tinha muito o que fazer. Não tinha muito o que fazer, sim. Você tinha que realmente encontrar a solução para tudo. Era impressionante como a gente encontrava a solução para tudo. É verdade. Então, as sonaves, que na época eram as grandes naves, ônibus, os grandes ônibus que ficavam pelo Brasil, se você um dia pensasse, fosse, estou embarcando na sua nave, se chegasse naquele dia do embarque, fosse outro ônibus terceirizado, porque a Soletur tivesse vendido, sei lá, 40, 50 grupos rodoviários, que isso era muito comum, a pessoa não queria embarcar se não fosse. Frustrava de cara. Frustrava. E essa mesma concepção das viagens rodoviárias pela Sonave, a Soletur implantou lá fora com ônibus brasileiro, né, de Orlando, Estados Unidos e Canadá, né, que foram viagens riquíssimas culturalmente. O ônibus brasileiro, na verdade, eram todos os brasileiros dentro do ônibus, um navio estrangeiro, um guia brasileiro, né? E ele era responsável por conduzir o grupo em todas as etapas da viagem. E algumas cidades importantes, como Washington, como Nova York, tinha um guia local para fazer o guiamento do City Tour, que era obrigatório por lei. Mas
mas na verdade nós levávamos a condução da etapa, né, de todas as etapas, de todos os passeios, de todos os city tours que porventura a gente tinha dentro das cidades. Foi realmente verdade, encantador. Marcelo, e era aquele negócio, você lembra do slogan, né, do mote? Em inglês, você só fala se quiser. É isso aí, exatamente. Que você tinha assessoria 24 horas. Isso ajudou a moldar toda aquela equipe em termos de excelência no atendimento. Você concorda comigo? Porque Concordo. se você olhar, uma característica muito difícil de se encontrar no turismo hoje em dia. E se você prestar atenção, os profissionais que conseguem replicar isso, em sua maioria, passaram pela área internacional da Soletur. Então, Mário, esse era o grande destaque. E era tão importante esse jornal Guia de Turismo que fez parte de um caderninho que era a seleção dos guias de turismo da Soletur. A gente tinha orgulho de estar lá nossa foto, né, e a gente tinha orgulho de vestir essa camisa, de levar o Brasil a patamares internacionais de excelência, de atendimento. E o guia era tão importante e era tão bom profissional que o Dr. Carlos Augusto Guimarães levou o guia para dentro de uma central de reservas, né, depois dos cafés da manhã, para orientar o agente de viagem como deviam ser vendidos os grupos do ônibus brasileiro. Então, olha só que maravilhoso o trabalho. E uma tirada sensacional do nosso amigo Álvaro Terra também é que a gente fazia apresentações dos roteiros conduzidas por guias, né? Filmes que só tinham um fundo musical. Né? Sim. E o guia ele fazia a apresentação do roteiro tendo ao fundo uma TV que na época não existia, era raríssimo, foi trazido dos Estados Unidos aquelas TVs de 50 polegadas, eu não sei. Eu sei que o bicho era muito grande, né? Hoje em dia é comum você ver tela de LED daquele jeito, mas naquela época não tinha. Né? Não tinha. Álvaro realmente revolucionou toda essa parte de treinamento. Ele era muito bom. É verdade, o Álvaro é um gênio. Inclusive, quero deixar o convite aqui, viu, Álvaro, para você participar em breve aí do Pode Viajar, falando aí uma carreira brilhante no turismo. Eu acho que eu conheço 2 profissionais que conhecem e operaram e trabalharam em mais de 80 países. O Álvaro Terra é um deles. Sim. O outro é o Ronaldo Faria, né, que foi colega meu na CVC, né, foi diretor da CVC muito tempo, diretor de treinamento e desenvolvimento, e eu já fiz o convite para ele. Em breve ele vai estar aqui também no Pode Viajar, contando aí os causos das viagens pelo mundo. Mas, Marcelo, vamos voltar aqui. Você, ainda cedo na Soletur, fazendo parte de uma equipe de guias que tinha status de executivo, né? Inclusive salário de executivo, a gente ganhava muito bem na época, muito acima. Eu acho que quem vira guia internacional hoje não tem noção do que era ser guia da Soletur. Era em todos a remuneração era excelente, o status era excelente, a gente negociava hotel, a gente pesquisava roteiro, né? Era uma equipe realmente, foi a melhor equipe que eu vi trabalhar no turismo, sem dúvida alguma. E você decide sair dessa equipe e empreender. Foi. Fez você? Na verdade, eu já empreendia. Todos nós, guias de turismo, né, da Soletur, que faziam parte dessa seleção de guias internacionais, todos nós, de alguma forma, empreendíamos. Né? Nós éramos empreendedores, como você mesmo diz. Nós negociávamos, nós pesquisávamos novos roteiros, novos restaurantes, estávamos sempre atualizando uns aos outros. Então, eram, vamos dizer, 25 grandes executivos, diretores, né, daquela programação, daquela empresa chamada Excursão, sei lá, 20 dias, Miami a Nova York, sei lá, entendeu? Aquela excursão você era momentaneamente o diretor de tudo, entendeu? Fazia pagamento de hotel, fazia recebimento de mala extra, enfim, todo o procedimento era você que administrava sozinho. Empreendedor, é o microempreendedor do turismo, acho que nasceu ali também. Mas o que me fez startar essa questão de empreender saindo da Soletur foi que eu vi um crescimento muito forte com os fretamentos que a Soletur desenvolveu, partindo do pressuposto que os finais de semana as aeronaves da TAM e da Varig e da Rio Sul ficavam ociosas. O Dr. Carlos pensou em fretar esses aviões para fazer uma grande conexão capital, sul, sudeste com norte e nordeste. Isso foi um sucesso.
processo, né? Isso me encantou depois que eu voltei de Nova York, quando eu assumi o Nordeste do Brasil. Vi um Brasil totalmente inexplorado, as pessoas viajavam só de ônibus, e quando bateram esses aviões descendo nas capitais, houve uma grande revolução nos investimentos locais do Nordeste, nos investimentos de hotelaria nas principais capitais. E com isso, né, houve aquele boom da expansão do turismo no Nordeste. Porém, o interior ficava sempre ocioso, né? E as pessoas do interior sempre queriam morar na capital, para trabalhar no turismo na capital, porque não tinha oportunidade no interior. E eu vi disso uma grande desenvolver algo que eu fosse deixar um legado com o meu nome mesmo. E foi o turismo de natureza, relacionado à natureza. Então eu entrei fortemente nesse conceito do turismo ecológico, turismo de natureza, com conforto, né? Então a gente tinha vários ambientes que eram rústicos, e a gente conseguia que as empresas locais, os receptivos locais, fizessem um investimento nessas pousadas, que geralmente eram pousadas de pescadores, para trazer ar-condicionado, geladeira, enfim, toda uma estrutura bacana para hospedar confortavelmente pequenos grupos até 10, 12 pessoas. E assim a gente conseguiu no Nordeste do Brasil. Foi muito legal esse tipo de trabalho, porque eu consegui, na verdade, entender que o Brasil tinha muita coisa para ser explorada ainda, que tinha muito destino para ser explorado ainda, mais sustentavelmente. Então, há 22 anos atrás, nós já pensávamos de que forma poderíamos desenvolver um trabalho nesses locais, como Fernando Noronha, Lençóis Maranhenses, Delta do Parnaíba, Morro de São Paulo. Então, eu acabei me mudando para o Nordeste para desenvolver essa atividade lá, e fiquei encantado com o que eu vi. Eu já conhecia bastante o Nordeste, mas desta vez eu fui para o interior, fui para as praias desertas, fui para as montanhas, fui para os locais ribeirinhos, e me encantei com os pescadores, com os locais lindos, praias lindas, lagoas, o Delta do Parnaíba. A gente está falando da década de 90, né, Marcelo? Estamos falando de 1998, aproximadamente, né? E foi realmente algo surpreendente. Acabei me apaixonando por criar, ou desenvolver esses roteiros, permitindo que os pescadores permanecessem em suas vilas, né? E, melhor ainda, que deixassem um legado para os seus filhos e netos, né? Que eles não mais necessariamente seriam só pescadores, mas também empreendedores. Então, eu desenvolvi um trabalho junto com o Sebrae Nacional, que me ajudou com a parte de capacitação, e nós conseguimos capacitar os pescadores e transformá-los em pousadeiros. Isso aconteceu em Fernando Noronha, no Delta do Parnaíba, Lençóis Maranhenses, aconteceu também no Morro de São Paulo, enfim, vários locais que hoje são destinos praticamente internacionais, tá bom? Marcelo, eu poderia dizer que você foi um dos precursores do turismo, do ecoturismo profissional como nós temos hoje no Brasil, né? Porque havia alguns núcleos, mas algo muito amador, muito artesanal quase, não é? A proposta de turismo ecológico era para o turista que queria uma certa aventura, né? Ele poderia se hospedar, na verdade, na sua tenda, né? Na sua barraquinha de camping, entendeu? Usufruindo de toda a beleza do local, mas com zero estrutura. Então ele estava preparado para isso, o ecoturismo era isso. Então a gente fez uma proposta de ecoturismo com conforto, num ambiente rústico, e foi realmente algo extraordinário, deu muito certo, e hoje a gente tem uma das melhores expressões do turismo ecológico com conforto nos principais estados do Brasil. Todos eles praticamente possuem essa oferta de turismo ecológico com conforto, né? Houve naquela época mas isso, a gente comentava outro dia que isso foi algo assim realmente que chegou ao ponto de ter que haver fornecimento de equipamento como geladeira, televisão, ar-condicionado, porque não havia, né? Era coisa rústica mesmo, né? Em alguns lugares não tinha nem eletricidade, não é? Eu me lembro uma vez que eu fui a Fernando Noronha e eu estava com um amigo, um empresário que estava investindo, levando geladeira, ar-condicionado para as pousadas em Fernando de Noronha, fazendo investimento de televisão e etc.
E, cara, ele ligou a luz, ligou a lâmpada, assim, uma única lâmpada no quarto inteiro. E quando ele viu, eu falei assim: Marcelo, acorda, você está coberto de mosquito. Mas eu estava coberto mesmo de mosquito, cara. Porque era muito quente, você abria a janela, quando foi ver, os mosquitos estavam todos me sugando, rapaz. É uma coisa impressionante. E esse era o turismo, cara, de natureza que nós tínhamos como oferta de meios de hospedagem. Então mudou radicalmente, a gente conseguiu transformar esse pousadeiro, ou seja, as chamadas pousadas domiciliares, em verdadeiras pousadas profissionais, né? E foi assim que nós trouxemos o primeiro caderno de ecoturismo para a Soletur. E esse caderno foi lançado nos diversos cafés da manhã. Eu tive a oportunidade de treinar os agentes de viagem no Brasil inteiro e foi um sucesso. Nós tivemos altíssimo retorno. A Soletur, por sua vez, entendeu a pegada, né, que as pessoas estavam precisando encontrar um turismo mais voltado para a natureza. E eu tinha outra ideia também, que esses produtos, no futuro, naquela época, pudessem, em 2, 3 anos, a gente pudesse oferecer internacionalmente, né, para países que queriam ver o Brasil, conhecer o Brasil, natureza. Mas a Soletur acabou fechando antes, em 2001, né, com um atentado em Nova York. Então nós tentamos muito fazer com que isso desse certo, e deu certo. O legado que nós deixamos na Soletur, outras empresas aproveitaram. A Soletur também, entendendo também desse grande potencial que seria o ecoturismo, ela desenvolveu um projeto chamado Viajar é Preservar, que conscientizava o turista, o seu passageiro, o seu cliente, a preservar o ecossistema, o meio ambiente, naqueles locais que ele estivesse visitando ou passeando. Tá bom? Muito legal isso, Marcelo. Conta pra gente uma coisa. Você começou, então, com essa pegada do ecoturismo, mas depois você acabou passando também por eventos. A Triple M Global atua em grandes eventos. Vocês atuaram nos principais eventos do Rio de Janeiro nos últimos 20 anos, não? Foi. O que aconteceu foi que com o fechamento da Soletur, eu tinha que ter uma opção. A Triple M, na verdade, nasceu dentro da Soletur com a proposta do caderno de turismo ecológico e captação de verbas estaduais para promoção desses destinos ecológicos e, por sua vez, como foi muito bem sucedido isso, eles também me entregaram, na época, a responsabilidade de fazer captação internacional para as feiras, né, da Soletur. E aí, quem me passou esse trabalho também foi na época foi como é que chama? O Lourenço, que estava à frente, junto com o Carlos Eduardo. Eu acabei assumindo essa parte também. E aí aí o Carlos Eduardo, filho do Dr. Carlos Augusto Guimarães, falou assim: Marcelo, você precisa abrir uma empresa para você fazer essa captação de verba. E aí abrimos a Triple M, né? Ele falou assim, perguntou: quantos filhos você tem? Eu falei: 3. Então vai ser a Triple M, pronto. E foi assim que surgiu a Triple M. E a Triple M era agência de viagem, não era agência de viagem, era Triple M, como é que chama? Representação, produto e marketing, uma coisa assim. E pronto, a Triple M nasceu dessa forma. O Soletur acabou fechando em 2001 e eu tive que reinventar a Triple M, tirei a de representação, produto e marketing, coloquei-a como Triple M Agência de Viagem e Turismo, como operadora e agência de viagem. Tentei o receptivo local, mas era um receptivo que muito... Como é que eu posso falar para você? Que até hoje não mudou muita coisa, não. Era totalmente predatório, vamos dizer assim. Eu diria até quase prostituído. Eu não quis usar essa palavra porque eu acho forte. Mas eu tomo a liberdade, eu percebi que você não queria, mas realmente houve infelizmente isso contribuiu muito para que a imagem do Rio de Janeiro lá fora fosse manchada, digamos assim. Sim. Não é? Porque aquele negócio viver do turista e não do turismo, né? É isso aí. Infelizmente. E aí tinha muito turismo de prostituição, bunda de mulata. Eu sempre fui contra isso, que eu acho que o Brasil é muito mais do que as curvas sensuais das mulatas, né? Do carnaval. O Brasil tem bossa nova, o Brasil tem, enfim, arte déco, arte nouveau, o Brasil tem... O Brasil tem experiências, né? O Brasil tem condições de reunir uma grande gama de experiências. E você focou muito nisso também, que é o turismo de experiências, né? Sim, e eu achei uma resposta muito bacana quando a gente começou a desenvolver o turismo de experiência no Rio de Janeiro. Foi uma oportunidade única também das pessoas conhecerem aquilo que o carioca verdadeiramente é, né? Entendeu? É plural. Entendeu? Na cultura, na gastronomia, na música,
A diversidade que nós temos na nossa mata atlântica, a diversidade que nós temos na nossa música, ela se expressa em todos os cantos do Rio de Janeiro, e existem várias inúmeras experiências que nós temos a oportunidade de oferecer aos nossos clientes que visitam a cidade do Rio de Janeiro. Marcelo, você comentou de uma grande crise que o turismo teve, que foi o fechamento da Soletur. E depois você comentou também de outras crises. E o turismo passou por grandes crises. Outro dia, entrevistando Paulo Testa aqui, batendo papo com Paulo Testa, a gente lembrou que já teve erupção vulcânica, já teve gripe suína. Agora, nós estamos saindo da maior crise sanitária e entrando numa guerra mundial. Uma guerra, um conflito que está mexendo com a Europa, que está mexendo aí com abastecimento de combustível, de mantimentos, de insumos básicos para remédios. Enfim, o mundo está passando por um momento de transformação. Uma outra grande crise. Né? E o turismo ele é sempre muito sensível a essas crises. Então, basicamente foi isso. Quando eu encontrei uma dificuldade enorme no receptivo, e depois veio um atentado do Fernandinho Beiramar em Copacabana, quando ele jogou uma granada e o pessoal começou a desistir de vir ao Rio de Janeiro. E aí eu falei assim, cara, eu tenho que me reinventar de novo. Já era a terceira vez que eu ia, dessa vez eu tenho que acertar. Então surgiu para mim uma proposta de atender um evento do Bradesco Seguros, na Ilha Porchá, em Búzios, e entrou um evento grande para mim, a primeira oportunidade de atender o corporativo, quando começava o corporativo efetivamente no Brasil, e achei aquilo formidável. Falei assim, pronto, é aqui que eu vou entrar de cabeça, é aqui que eu vou querer realmente me profissionalizar, me aperfeiçoar e dedicar o foco da empresa em atender eventos e congressos. Desde então, 2001, a gente começou a atender esse congresso, e como a gente tinha uma grande escola, uma grande experiência, a Soletur foi sempre essa grande escola. A primeira pergunta que eu fiz ao gestor do Banco Bradesco é o seguinte, numa ilha, né? Eu falei assim, e os horários de voo? O que tem os horários de voo? Não, vão todos chegar entre 9 e meio-dia. Eu falei, perfeitamente. Você viu a tábua de maré? Tábua de maré? O que é tábua de maré? Eu falei assim, olha, para chegar na ilha nós temos que atravessar de escuna, não é isso? Mas eu já reservei a escuna. Eu falei assim, mas tem que ver a tábua de maré. Mas por que a tábua de maré? Porque se tiver maré baixa, eu não consigo atravessar. É verdade. Não brinca. Não é possível. Resumindo, 3 dias antes do evento, porque o evento tinha, como sempre, entrado para mim, ele sempre entra assim com 4, 3 dias antes, a confirmação. É impressionante que o transporte, a logística, é o último a ser contratado sempre. Eles deixam sempre para o last minute call, e é sempre assim. E aí eu falei assim, cara, vai ter que trocar o voo. Vai ter que trocar o voo, porque senão nós não conseguimos atravessar. Dito e feito, trocamos o voo de ida e volta, né, e deu tudo certo, operação redonda, e mais um evento entregue, quer dizer, o primeiro evento da Soletur, da Triple M, foi entregue em 2001, e depois ali a gente cresceu sempre no turismo. E aí vieram as crises internacionais que afetaram o mercado de turismo em todas as etapas do turismo, em todos os produtos, segmentos. A área de serviço é a mais afetada quando vem uma crise. E a do turismo foi, sem dúvida alguma, maior, né? 2/3 da frota aérea do mundo foi devolvido para as montadoras, né? Perderam-se muitos slots de voo, né? E quem não conhece turismo, não conhece aviação, você, para tirar um avião do chão, né, é um processo muito complexo, né, Marcelo? Então, você tirou a rota. Você, para recolocar a rota, leva 2 anos, no mínimo. Sim, no mínimo, porque tem toda uma logística para isso, seja aérea, seja de espaço aéreo, seja de combustível, aeronave, enfim, tudo por complexo. Então desarmou toda essa operação complexa, que é uma engrenagem, é como se você estivesse andando de bicicleta e essa bicicleta não pudesse parar. No momento que ela para, você basicamente não consegue mais andar de bicicleta, até colocar a bicicleta no lugar é complicado. E é por aí. Então nós estamos vendo uma retomada bem crítica, né, porque as companhias aéreas acabaram tendo que restituir o seu consumidor final, ou então gerou crédito para uma viagem futura, e essa viagem futura está se tornando um grande pesadelo para o passageiro. A companhia aérea, por sua vez, quer retirar o que ela perdeu nesses anos com Covid, e está impondo, assim, crescendo no preço
daquele produto que seria um preço 1/3 do valor antes do Covid, agora ela multiplicou por 3 aquele valor, né? Então, além de não honrar a viagem do passageiro, está cobrando mais 2/3 do que, além do crédito que ele tinha, ou seja, ele está pagando 2 vezes mais pela viagem, né? Sem falar na parte de infraestrutura também, né? Que os aeroportos, no mundo inteiro, demitiram o pessoal, né? Então, a gente está vendo essa crise agora. E as pessoas procuraram outros empregos. Sim, ou estão recebendo benefícios dos governos, né? Então, recontratar essas pessoas é muito complexo. Então, você tem aeroportos no mundo que têm tido atrasos de 3 ou 4 horas. É normal você ter atrasos grandes, né? Eu vi uma reportagem também agora, hoje ainda, de uma companhia aérea que mandou um avião vazio para buscar as bagagens, porque os passageiros, a bagagem não embarcou com o passageiro, não tinha funcionário para embarcar as bagagens no avião. Olha só, que coisa, que loucura, né? Que loucura. Então, isso você está falando é isso, cara, não tem infraestrutura mais, até ter essa infraestrutura toda, essa engrenagem toda, demora assim, de 1 a 2 anos, no mínimo, para manter tudo direitinho em ordem, né? Agora, Marcelo, uma coisa que me chamou muita atenção durante a pandemia, né, nós mantivemos contato algumas vezes durante a pandemia, inclusive nós tivemos um bate-papo, eu, você e Álvaro Terra online, no Linha de Frente, né, falando sobre a retomada do turismo, muito antes do turismo retomar, e falando também de operar turismo durante a pandemia, né, porque o mundo parou completamente. O mundo ficou em pânico. O mundo parou, protocolos. O mundo parou e o mundo surtou. Sem dúvida, sem dúvida. E diversos protocolos, né, de prevenção, né, álcool gel, máscara. Fala um pouquinho como é que foi operar eventos, operar turismo com esses protocolos todos. Primeiro que não tinha operação de turismo. O que aconteceu foi que na pandemia eu me isolei numa casa que eu tenho lá em Pedro do Rio, com a minha família, com a minha esposa e meus filhos, e acabei surtando, eu e ela e todos, né? Então eu ia todo dia para a rua para ver algum destino diferente, algum local que eu pudesse implantar logo que estabelecesse a normalidade do vírus, né? Que o vírus fosse realmente combatido através de uma vacina, né? E fui visitar o Brejal, que encontrei um turismo, natureza e agricultura formidável, porque comida não para, né? A pessoa precisa se alimentar. Então, o Brejal ficou em plena atividade agrícola, dos pequenos agricultores. E encontrei lá um paraíso para poder desenvolver o turismo rural. Por sua vez, vi que muitas pessoas do Rio de Janeiro que não podiam ou não conseguiam ir à academia, porque as academias estavam fechadas, de educação física, de exercício, o que elas fizeram? Elas pegaram sua bike, compraram uma bike pela internet, chegou a bike, o cara montou a bike, meteu no carro e ia para essas regiões serranas para andar de bike, né? Então o turismo de natureza, ele sempre foi forte também nessa pandemia. As pessoas não deixaram de fazer o turismo, só fizeram um turismo mais próximo à sua residência e um turismo mais voltado ao ar puro, à natureza, enfim, ao sol, entendeu? Foi isso que aconteceu. A fuga das aglomerações, né? A fuga das aglomerações. Então, essa primeira etapa desse turismo. Eu acreditava que a retomada viesse o turismo de carro, a pessoa não ia viajar de avião, nem ia viajar de ônibus, ela ia pegar seu carrinho e ia para destinos até 500 quilômetros da sua origem. Ou seja, Belo Horizonte viria para o Rio, ou iria para as montanhas do Rio, para a capital do Rio de Janeiro, entendeu? Se hospedaria em alguns hotéis, então, e aí pronto, o protocolo existia, que era exatamente o uso de máscaras, álcool em gel e as primeiras vacinas que aconteceram, que eram exigências, né? Não se podia se aglomerar, não se podia visitar um Corcovado, um Pão de Açúcar, mas se podia muito bem tomar um sol na praia, no mar, que até no início da pandemia tinha sido proibido, né? Então esse era o turismo que estava retomando, recomeçando, entendeu? E eu achei também uma grande oportunidade nesse momento, e a gente começou a desenvolver alguns projetos para essa área, não só o projeto Rio Experiência, como o Bike Tourism Brasil, Bike Tours Brasil, né, que uma pegada também para quando recomeçasse essa parte de pedal, viesse pessoas do mundo inteiro para poder aproveitar a nossa natureza e andar de bicicleta. E, enfim, a gente foi inventando vários roteiros, vários projetos. Até que
porque com a vacinação começaram a derrubar os decretos de isolamento e as pessoas começaram a permitir, os destinos turísticos começaram a permitir que chegassem pessoas, se hospedassem efetivamente nos hotéis e também fossem os atrativos como Corcovado, Pão de Açúcar, Museu da Manhã. Então as coisas foram se abrindo e o turismo retomou ainda com a pegada do carro, tá? Retomou ainda com a pegada de o cara vir de carro. E a oferta aérea era muito escassa ainda, porque os slots ainda não tinham sido restabelecidos, e com isso começou a oferta ser menor do que a procura ficou muito grande por passagem aérea, quando começou a sentir que havia uma segurança do cara viajar de avião, e aí pronto, aí começaram os fundamentalmente caros, e pouca oferta e o crédito no mercado, que é o que hoje há, um crédito para fazer a sua viagem futuramente, entendeu? Agora, me conta uma coisa, você falou de Brejal, não é? Inclusive, você já me convidou para ir no Brejal algumas vezes, estou devendo a visita e devendo, inclusive, uma reportagem especial que a gente vai fazer lá, né, que fala-se muito hoje, no mundo de hoje, em sustentabilidade, né, em qualidade de vida, né, em geração de desenvolvimento humano. Não é? E você vem participando de um trabalho que vem sendo feito lá, de capacitação, de criação de uma consciência não só ecológica, de sustentabilidade lá, na sua essência, mas também de uma consciência turística, né? Que é aquele negócio que você começou lá atrás. Como é que é isso? Como é que é? Então, Mário, é a mesma coisa que eu fiz há 21 anos atrás, está se repetindo. Só que ao invés de eu fazer com um pescador, ou desenvolver essa atividade com o pescador, nós estamos desenvolvendo essa atividade com o agricultor familiar. É a chamada agroecologia. Ou seja, você detém 40% da Mata Atlântica no seu terreno e transforma aquele agricultor num verdadeiro guardião, ele e a família dele, da floresta, da Mata Atlântica. E a outra parte que ele produz é incentivá-lo a não usar agrotóxico, usar sempre a biodiversidade, o próprio bioma local, para poder preservar a sua plantação e fazer com que ele produza melhor, não de acordo com o que o mercado quer, mas de acordo com o que a estação oferece de produtos e alimentos da terra, e valorizar o agricultor, fazer com que ele futuramente possa também ter uma hospedagem domiciliar, uma pousada domiciliar. Ele se hospede 3, 4 famílias na sua casa que queiram ter uma experiência de andar dentro da floresta da Mata Atlântica, entendeu? O que ainda está preservado, e também poder se alimentar bem. Poder colher um rabanete. Pronto, vai colher o remanente, vai colher a beterraba, a alface, e vai fazer a sua refeição. Olha que maravilha, direto da horta para a mesa, cara. É uma experiência, né? E você tem isso, por exemplo, eu me lembro uma vez, nós trabalhamos juntos em Nova York, eu me lembro do zoológico do Central Park, que é um zoológico para crianças de cidade grande, que é o quê? Que tem vaca, tem vários animais que a gente não encontra, que a gente encontra em fazenda, em sítio, mas que na cidade grande você não tem. E o povo de cidade grande, né, o povo que mora no Rio de Janeiro, que mora em Belo Horizonte, que mora em São Paulo, tem essa dificuldade, de repente, de colher um pé de alface, né, de colher uma cenoura, de comer a cenoura colhida na hora, sem agrotóxico, sem nada. Ele não sabe colher, ele fica até apreensivo. Ele fica apreensivo, será que eu vou machucar? Será que, como é que colhe isso aqui? Você fica com medo, fica assim apreensivo. Rapaz, esse contato com a natureza, com o campo, é um contato que surge desde os primórdios da humanidade. A humanidade sempre, de alguma forma, cultivava, de alguma forma tirava da natureza o seu sustento. Então, essa conectividade com a natureza, com ar puro, com o sol, com o canto dos pássaros em sua harmonia, você imagina... Energiza, né? Energiza, você faz... Porque está no seu DNA. No seu DNA está uma demanda pela natureza. Nossa demanda inclusive, não é... Marcelo, deixa eu perguntar, falando em energizar, você tem projetos no Vale do Café também,
que tem alguma coisa a ver com esoterismo, com uma coisa do gênero, não tem? Não é impressão minha? Não é esoterismo, é um Anaetê, um projeto que eu ajudei a Cristina Braga na operação, ela que montou o produto, é um parque sensorial ligado à música, ligado à música, aos sentidos musicais. Então, nas diversas etapas da visita ao parque, o Anaetê, você tem contato com os diversos instrumentos brutos da música, desde cristais. Se não fossem os cristais, não existiam os microfones, né? Então, é algo também bacana de se ver, e eu acho que essas experiências que estão surgindo surgiram na pandemia, são uma grande proposta, uma grande pegada para a próxima tendência do turismo mundial, o turismo de experiência. Existe uma coisa, nós pegamos o auge do turismo rodoviário, o turismo de grupo, né? E aos poucos, do início do século para cá, cada vez menos viaja-se em grupo. E agora com a pandemia, eu acho que a personalização da viagem acaba tendo um destaque maior, talvez, em termos de mercado? Sim, eu também acredito nisso. Os pequenos grupos vão se fortalecer, principalmente com as novas tecnologias, quando é permitido, por exemplo, você ter um guia virtual, né? Um guia virtual que você, através do seu WhatsApp, através do Zoom, você pode ter instruções desse guia que está no Brasil e ele pode auxiliar você, que está vários quilômetros de distância, está, por exemplo, nos Estados Unidos, fazendo uma viagem programada, num roteiro pré-fixado e obtendo todas as orientações desse mesmo guia que há muito tempo passeava com ele fisicamente, hoje ele pode fazer de forma virtual, né? Então, imagina, por exemplo, que a gente está falando aqui, eu resolvo viajar para os Estados Unidos, e nos Estados Unidos, estou com a minha família, e nos Estados Unidos eu escolho um determinado destino, vamos dizer, Nova York. E aí eu consigo ter um guia sem estar fisicamente com ele. Correto, perfeitamente. Isso é o que nós chamamos de Smart Trips, né? Smart Trips. Eu falei com o Paulo Testa, né, 2 semanas atrás, sobre Smart Trips, e ele comentou sobre diversos desses detalhes. Queria que você falasse um pouquinho. Como é que é esse negócio, então? A pessoa está viajando, escolhe uma viagem, vamos dizer, eu falei Nova York, vamos dizer uma viagem da costa leste dos Estados Unidos, terminando em Nova York, começando na Flórida e indo até Nova York. Então, ele tem toda a programação do número exato de dias que ele vai permanecer naquela cidade, o que ele vai ter de programa, que ele pode fazer de programação no seu carro ou na sua minivan pela manhã, com ou sem motorista, o que ele pode fazer de opcional naquele local, onde ele pode ter o melhor resultado em restaurante, a melhor escolha de restaurante, o melhor cardápio. Então, tudo isso já vai ser pré-orientado, mas nas dificuldades que o passageiro, ou aquele pequeno grupo de pessoas encontrar durante a sua viagem, ele vai poder ter acesso a um guia de turismo, especialista naquele roteiro, através do WhatsApp, através de um canal, um aplicativo que nós estamos montando. Em breve será apresentado ao mercado, o Smart Trips API, e ele poderá ali ter todas as informações, esclarecimentos, tirar dúvidas, ou seja, ter toda a assistência profissional durante a viagem dele. Ou seja, a tecnologia trazendo benefício, trazendo qualidade de vida, trazendo qualidade de serviço, né? E uma customização que hoje em dia a gente vê muito falar, por exemplo, das OTAs, né, das Online Travel Agents, das agências de viagem virtuais. Eu não vou citar nomes aqui, mas muita gente tem a percepção, muitas vezes errada, de que é mais barato. E na pandemia houve me parece que o público consumidor ele acabou despertando por uma coisa: comprar online você acaba tendo um risco muito grande na hora do pós-vendas. Mária, vai além disso, Mário. Na verdade, essa concepção, né, que foi dada a esse produto através do Oswaldo e do Álvaro Terra, principalmente do Álvaro Terra, era resgatar os roteiros que foram sucessos na época da Soletur, da excursão do ônibus brasileiro, e permitir que fosse viável fazer esse mesmo roteiro com ótimos hotéis bem localizados, para pequenos grupos e até para individuais, que ele poderia alugar o carro ou uma minivan,
ou ser motorista dessa minivan e fazer esse mesmo roteiro com assistência de um guia que vai dar para ele o mais importante, o segredo de cada local. O pulo do gato. O pulo do gato. Vai dar o pulo do gato. Porque ele sozinho não vai conseguir visitar. E tem uma coisa, né, Marcelo? Eu vejo isso muito ao longo da minha vida. Você vê também, a pessoa fala, por exemplo, sobre Nova York, guias que trabalham nesse projeto, que são conhecidos nossos, já estiveram em Nova York mais de 80 vezes, 100 vezes. Sim. Né? Ou moraram em Nova York. A gente morou em Nova York durante 6 meses. Né? E depois, se você falar em Costa Oeste, são guias que já foram à Costa Oeste dos Estados Unidos 50 vezes. Então o cara quer saber, diz assim, poxa, onde é que eu encontro? Eu quero comprar um casaco de couro de motociclista. Né? Como é que eu faço para encontrar? O cara vai passar o endereço da loja da Harley Davidson. Isso mesmo. Que ele já teve, possivelmente. Né? E aí vai dar aquela dica, olha, você vai na loja da Harley Davidson, mas se você quiser comprar souvenir, tem uma lojinha em frente que tem os souvenirs da Harley Davidson pela metade do preço. São dicas que só que... Né? São detalhes, são nuances. Então é usar a tecnologia com o calor humano, sabe? Existe a tecnologia... Isso. Existe a metodologia, mas existe o calor humano, o ser humano, o guia brasileiro, do ônibus brasileiro, dando todo esse conhecimento, esse plus, para que a viagem dele se torne uma experiência rica, né? Enriquecedora. O Marcelo, você sabe que a estreia das nossas transmissões foi com Oswaldo Freitas, que junto com o Álvaro Terra, né? O Oswaldo Freitas, que é o fundador da Easy Time Travel, que é a empresa que opera o Smart Trips. O Smart Trip, e tem sede nos Estados Unidos, ou seja, ela opera sob a legislação americana, que é uma legislação super rígida. Isso é uma garantia para o consumidor, não é? Porque nós temos, eu acho que hoje é uma das legislações de turismo e de consumidor mais rígidas que existem no mundo é a americana, né? Sim, perfeitamente. Aqui a gente pode confiar mais, entendeu? Que a gente pode ter certeza que caso haja alguma dificuldade financeira, tem um seguro que vai cobrir, e eles são corresponsáveis por tudo. Eles não podem absolutamente abrir mão da segurança, da entrega do produto, do serviço. Eles têm que cumprir exatamente o que está determinado. Legal. Então, já começou a vender Smart Trip? Estamos começando. Temos cotações. Já começou a operação. E a pessoa que quiser compra, como é que faz? De repente, a pessoa quer informações sobre Smart Trip. Então, o e-mail é atendimento@triplem.com.br, que é o nome da nossa empresa. Está aqui embaixo. Está aqui embaixo, e você pode muito bem acessar. A pessoa que vai lhe atender inicialmente será um Mário também, Mário Gomes. Meu xará, grande abraço para o Mário Gomes. Entendeu? Que é uma pessoa que virou um amigo, né? Uma pessoa maravilhosa. Sensacional. Está visitando as agências de viagem, e a gente está numa grande aventura, vamos dizer assim. É muito bom empreender, é muito bom inovar, é muito bom criar novas frentes. E eu prometi isso para mim mesmo, que eu nunca mais ia estar só no evento, congresso. Eu tinha que ter várias outras opções na minha empresa, e uma delas é essa, é o Smart Trips. Então é isso aí. Então, Smart Trips são quantos roteiros vocês têm? Nós estamos com 29 roteiros já disponíveis. 29 roteiros disponíveis, perfeito. E a tendência é aumentar, né? Inclusive, hoje é basicamente Estados Unidos e Canadá, tá certo? Isso, e nós estamos com a possibilidade de montar também na Europa, Portugal e Espanha, inicialmente. Legal. Mesmo conceito, mesmo pensamento? Sim. Perfeito, legal. Então é isso aí, Marcelo, a gente está chegando aqui ao fim do nosso bate-papo. Quero agradecer aí, eu sei como que é difícil tirar 1 hora do seu dia aí, que é super corrido, né? Então quero deixar o microfone aberto aqui para você fazer suas considerações finais. Eu quero fazer uma homenagem aqui, póstuma, né? Porque, na verdade, eu teria ter feito essa homenagem ao Dr. Carlos Augusto Guimarães Filho, que ele foi um grande professor, um grande mestre, ao qual eu devo todo o meu conhecimento, né? Obviamente, eu me esforcei muito para chegar onde eu cheguei. Quero agradecer a você, Mário, ao Álvaro Terra, que foi um excelente professor para mim, que eu sei também a parte operacional.
ele me ensinou praticamente tudo que eu sei e eu sempre quis voltar a ser guia, mas por eu ter me dado muito bem como gerente, com 22 anos, eu não conseguia mais voltar a ser guia porque eles não me deixaram, né? A diretoria da empresa não me deixou. E quero agradecer minha família, a Deus e a minha família, né? Porque sem Deus e sem família é muito difícil você conseguir obter resultados na sua carreira, né? Você precisa... Meus 3 filhos são maravilhosos, minha esposa. Agradecer a todos os clientes que nesses anos me deram oportunidade, chance de desenvolver o meu trabalho. Fomos responsáveis por 4 mil passageiros dia na Olimpíada, atendemos a Grã-Bretanha, Estados Unidos, Canadá, Coreia do Sul, a Bridgestone, todo o programa Bridgestone, todo o programa Samsung, enfim, foi assim uma grata experiência internacional, vai de Visa na Copa do Mundo, Copa das Confederações, a Sony, enfim, Jornada Mundial da Juventude, Fórmula 1, cara, olha... Inclusive, próximo grupo de Fórmula 1, eu tô piruando para ir de guia, viu? Então tá bom, vambora. Vai ser uma grande surpresa. Fórmula 1. E nessa oportunidade da Olimpíada, eu chamei o Cadu, Carlos Eduardo Guimarães, que foi meu chefe. Grande abraço. Inclusive, quero convidar o Carlos Eduardo para vir aqui no Pode Viajar, viu, Carlos Eduardo? Tem muita história para contar. Tem bastante. Ele em breve vai estar comigo aqui também fazendo um podcast aqui já com Rio Experiência, que é uma programação que durante a pandemia nós nos unimos, ele, Leila Vitor, né? E foi também outra experiência bacana conhecer o Rio de Janeiro sob um outro olhar, com especialistas que falam sobre Art Deco, Art Nouveau, falam sobre a parte da floresta, da nossa mata atlântica, falam também sobre o Jardim Botânico, enfim, trilhas. O que você tem no Rio de Janeiro, poucas capitais do mundo têm, né? O Rio de Janeiro tem esse parque nacional dentro do território urbano, né? Então é uma coisa assim... O Rio de Janeiro é uma cidade tão única que, para virar patrimônio mundial, a Unesco teve que criar uma categoria só para ele, que é paisagem cultural. Nenhuma outra cidade foi... para nenhuma outra cidade foi criada uma categoria exclusiva, porque não tinha como encaixar o Rio em nenhuma. Em qualquer categoria que você encaixasse, ela ficava de fora de outra, que ela também era destaque. Então é única, uma cidade única no mundo. Então a gente está aí recomeçando, feliz por estar aqui com você nesse podcast, Pode Viajar. Legal. E dizer que é com grande alegria que eu tive a oportunidade de conhecer você, Mário. Você é um cara brilhante. A recíproca é verdadeira, querido. Entendeu? Um grande torcedor do América, não é não? Sangue! Tá bom? Sangue! Rumo à elite. O América está liderando. Inclusive, se quem quiser saber notícia do América, toda segunda-feira, às 8 da noite, o Emerson Rocha comanda o Onda Esportiva aqui na TV Onda Azul. E é o único programa de esportes que fala de América, que fala de Segundona do Rio. Então vou te fazer um convite, a você me convidar para assistir o jogo do América numa próxima oportunidade, hein? Opa, vamos assistir a final do campeonato juntos. Tá marcado. Valeu, maravilha. Valeu. Obrigado, tá? Marcelo, um grande abraço e a gente vai voltar a conversar em outras oportunidades, não só aqui no Pode Viajar, como em outros programas, até porque a gente vai fazer uma matéria juntos sobre o Brejal. E você vai ser o meu guia lá, né? Ótimo, vai ser um prazer. Então a gente vai, você que está nos assistindo hoje, vai em breve assistir o Marcelo, vai assistir um especial sobre o Brejal com o Marcelo lá. O Marcelo é a turma toda do Brejal, né? Um abraço para a turma toda lá. Os agricultores. E é um programa, um trabalho muito legal que envolve academia, envolve capacitação. Então, de parabéns, né? Então, a gente já está fazendo aí o teaser do programa. Valorização do pequeno agricultor, da agroecologia. Legal. Você sabe que nós temos um programa ligado à ciência e tecnologia, que é o primeiro programa em inglês também aqui que nós temos na TV Onda Azul, que é em parceria com a Flood Star Outreach, que fala do maior evento de sustentabilidade no mundo, né? Sustentabilidade através da ciência e tecnologia. E a gente conversou com o presidente do CIPS, o presidente desse evento, sobre o Brejal. E ele está aguardando ansioso por essa reportagem especial que a gente vai fazer, e com certeza isso vai fazer uma ponte muito grande entre as principais mentes do planeta, os principais cientistas do mundo que são envolvidos com sustentabilidade, inclusive 9 prêmios Nobel que vão estar no evento, com o Brejal. Então, de repente, a gente leva até essa experiência lá para a Tailândia, em novembro. O que você acha? Eu acho ótimo.
Acho ótimo. maravilhoso. Legal, legal. E eu vou te dizer, hein, cara, a tecnologia veio para ajudar o empreendedor rural também. Eu acho que o empreendedor rural precisa da tecnologia para distribuir melhor o seu produto, entendeu? E conseguir colocar um melhor preço. E não ser explorado pelos grandes atravessadores, que na verdade são os que lucram à frente do agricultor, entendeu? Infelizmente. Sem dúvida. Hoje essa ponte é muito mais direta entre consumidor e produtor, né? Através de... E você está fazendo um trabalho muito legal, mas sem dar spoiler, porque senão a gente vai ver tudo isso na reportagem especial. Tá bom. Daqui a umas 2 ou 3 semanas está no ar. Tá bom. Combinado. Eu quero agradecer a todos vocês que nos deram a honra da sua audiência. Quero aproveitar para dizer que toda terça-feira, a partir de 5 horas da tarde, nós estamos aqui com o Pode Viajar, aqui na TV Onda Azul. Então, eu quero aproveitar, você que ainda não é inscrito, se inscreve aqui no canal, ativa o sininho de notificações, deixa seu like, compartilha com os amigos, e toda terça-feira a gente tem um encontro aqui. Quero aproveitar, viu, Marcelo, para dizer valeu e até a próxima. Até a próxima. Para vocês que estão nos assistindo, muito obrigado. É uma honra e uma alegria muito grande ter vocês por aqui. Até a próxima. Tchau, tchau.